Shalom, shalom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde maravilhosa que tiramos para dar uma meditada no Salmo. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 112, né? Vamos aprender, né, a ter riqueza em nossa casa, seguindo os princípios desse salmo. Então, nesta tarde, nós vamos fazer esta reflexão. E no momento que você estiver me ouvindo, talvez vai ser de manhã, talvez vai ser à noite. Da mesma forma, eu deixo a minha saudação. Da mesma forma, deixo ativado as palavras que serão liberadas aqui, que serão ativadas na tua consciência, serão ativadas na tua mente, a partir do momento que você se permite viver algo novo, né? Viver as coisas extraordinárias, né? Que Deus, né, deixou preparado desde a fundação dos tempos. Então, nessa tarde, nós vamos estar meditando no Salmo 112. Você que está entrando, já vai compartilhando a live, vai se inscrevendo no canal, né? Para você receber as notificações quando a gente está aqui ao vivo, né? E também compartilhando, né? Compartilhe com uma pessoa que nessa tarde talvez precisa de um alinhamento, né? Nas suas finanças, precisa de uma compreensão melhor. Então, nessa tarde, vamos estar aqui liberando um pouquinho daquilo que os mentorados do Despertar das Águias, eles têm lá dentro do nosso projeto. Então, vamos para essa meditação, então? Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Aos justos nascem luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, no seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. Os desejos dos ímpios perecerá. Olha só que poderoso esse salmo. Esse salmo ele está nos trazendo as bem-aventuranças para o homem, né? Para aquele que teme, aquele que, eu digo assim, que respeita as leis, né, do Senhor, aquele que respeita o bom funcionamento da vida, né? Então a gente fala assim, louvai ao Senhor. Quem louva ao Senhor, né? Quem tem esse coração voltado ao agradecimento, ao louvor. E esse louvar ao Senhor não é de uma forma artificial, eu vou usar essa palavra, mas é louvar ao Senhor de dentro de si. É um louvor que ele vem de agradecimento profundo, né? É uma forma de nós atrair mais da presença de Deus. É uma forma de nós trazermos para o nosso campo de luz, para o nosso campo energético, mais bênção, virar um imã, eu vou usar essa palavra, né? Para atração, né?
A gente vai falar ali da lei da atração. Essa lei da atração está muito ligada com a nossa fé, né? Naquilo que nós temos fé. Está ligado muito na nossa roda do espírito, né? Saber fazer essa roda do espírito funcionar, saber qual é o bom funcionamento, vamos dizer, espiritual das coisas. Então, nesse salmo, quando ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, eles não está falando de um poder, impondo um poder de Deus, dizendo que você tem que fazer isso. Não, isso é obrigação. Deus ele não vai nos obrigar a fazer nada. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que a gente pretende. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Que quando nós vamos falar do temor a Deus, né? E andar nos seus princípios, nos seus mandamentos, não está falando de um poder obrigatório, né? Nem eu, nem você somos obrigados a fazer isso. E muitas pessoas, elas pegam isso e fazem disso um poder obrigatório. Elas querem nos obrigar, né, a seguir aquilo. Não é na obrigação. É na livre e espontânea vontade. Eu tenho vontade, né, de quê? De seguir esses mandamentos. Por quê? Porque eu sei, né, que a minha semente vai ser poderosa na terra. Como que a minha semente vai ser poderosa na terra se eu tenho um temor ou sigo mandamentos somente por tabela, sabe? Somente fazer por fazer. O meu coração não está voltado naquilo, não é o desejo do meu coração, não está alinhado com os meus pensamentos. Então não tem como a minha semente ser poderosa. Então, para essa semente ser poderosa, né, para que as nossas gerações futuras sejam abençoadas, nós temos que ter em mente o quê? Nós temos que ter na nossa mente de que tudo aquilo que nós for fazer, nós vamos fazer com consciência. E que consciência é essa? Nós temos que meditar, nós temos que pensar, nós temos que analisar, nós temos que sentir e nós temos que vibrar, ressoar com o que está escrito, com aquilo que está dizendo. E isso se dá como? A partir do momento que nós começamos a limpar a nossa mente. Nós limpamos os nossos pensamentos, nós limpamos os nossos sentimentos, nós estabelecemos uma nova verdade, uma nova realidade, uma nova vibração. E então nós começamos a frequenciar, ou seja, trazer para o nosso campo aquilo que realmente nós desejamos, mas que está alinhado com a vontade de Deus. Como que essa semente vai prosperar se ora eu estou pensando bem e ora eu estou pensando mal? E quem medita, quem teme, quem medita, tem prazer, né, nos mandamentos que está falando ali, ele é um ser abençoado. Ele transmuta, ele muda de direção. E ele tem prazer naquilo que ele está fazendo. Não adianta eu mudar porque está dizendo que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar com consciência, eu tenho que mudar e trazer aquilo como uma verdade. Eu vou analisar isso e vou ver o quê? Vou ver realmente que isso daqui dá resultado. E como que eu tenho esses resultados? Eu vou ter resultados a partir do momento que eu pôr em prática. Ou seja, que eu tiver foco naquilo que eu desejo. Ele segue dizendo que a prosperidade e a riqueza haverá na sua casa e a justiça permanecerá para sempre. Olha só, se você seguir os mandamentos, se você seguir com prazer, né? Você fazer as coisas assim, com alegria, você tem aqui dentro de você a chave para essa riqueza, está dentro de você. Vai dizer assim que a prosperidade e a riqueza vai haver na tua casa. Essa casa, ela é sempre primeiro dentro de mim e dentro de você. Depois esta casa vem para o físico. Aí esta casa se torna literalmente a casa que você habita com os teus familiares, com quem você habita.
Então, primeiro eu tenho que ser rica do lado de dentro. E riqueza, eu nem sempre estou falando de dinheiro. Tem pessoas que quando se fala em ser riqueza, né, acham que é dinheiro. Eu não sei se vocês já experienciaram isso, mas algo que eu experienciei muitas vezes. Em outro período da minha vida, a gente trabalhava muito com visitas em lares. E o que acontecia? Você ia em lares extremamente luxuosos, como você ia em lares, em casas físicas extremamente simples, muito humilde. Eu já entrei em mansão aonde tem um gelo tão grande lá dentro, do físico nada falta, tudo tem, mas é uma família desconecta, aonde cada um tem sua vida, aonde não há paz, não há amor, sabe? Eu digo assim, não há Deus, eu vou usar essa palavra, né? E em outros lares que você foi tão simples e tão humilde, sabe? E você chegar naquela casa e ser envolvida por uma presença de Deus, ser envolvida por um amor tão grande, que até num copo de água que você toma dentro daquela casa, ele é diferente, ele tem outro sabor. Então, quando eu falo muitas vezes em riquezas, a gente fala de riqueza, prosperidade, dinheiro, sim. Mas muitas das riquezas que eu falo, essa riqueza de dentro para fora, então eu me enriqueço pelo lado de dentro. De que maneira que eu vou me enriquecer? Tendo os bons pensamentos, praticando a justiça, estando alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Criador, né? Eu digo assim, você não precisa ficar colocando máscaras. Eu uso numa das minhas aulas, eu sempre falo, né, que um dos nossos centros de luz, ele fala muito da questão das máscaras. Então, assim, tem momentos na nossa vida que nós colocamos máscaras em que sentido? Eu sou, por exemplo, eu sou mediadora e conciliadora extrajudicial, tá? Um dia eu vou fazer uma live falando das minhas formações, mas enfim. Quando você está fazendo uma mediação, não tem como, você tem que vestir a tua máscara de mediadora. Você está mediando ali uma situação. Então eu não posso ser a Rosane na íntegra quem eu sou. Não, lá eu tenho que me pôr como a mediadora. Assim, quem é médico, ele, no momento que ele está exercendo ali a sua função, ele tem uma máscara no sentido de quê? De que ali ele é o médico, é a médica, o doutor fulano de tal. Assim, um professor, entende? Então, tem algumas dessas máscaras que para algumas coisas nós vamos precisar delas. Mas quando nós estamos na nossa casa, no nosso lar, com os nossos, ou até mesmo com nós mesmos, não precisamos de máscara, ali nós somos quem nós somos. Ali está quem nós realmente somos. Então, é dessa riqueza que eu estou falando, é desta prosperidade que eu estou dizendo, é sobre quando eu falar de máscaras, é isso que eu falo. Muitas vezes nós colocamos uma máscara, né? Nós vamos colocar uma máscara em frente às câmeras, nós vamos colocar uma máscara nos nossos passeios, nós não estamos ali de verdade, sabe? Nesse momento, por exemplo, se eu te perguntasse, você está aí do outro lado de coração? Como é que está teu coração? Como é que está a tua riqueza da tua casa? Está em paz? Tem alegria? Tem contentamento? Todas as vezes que eu venho aqui fazer uma live, eu me preparo e falo, Pai, que eu possa levar o melhor, primeiramente do Senhor e juntamente o melhor de mim. Então, toda vez que eu venho e me sento aqui para fazer uma live, eu procuro estar íntegra, de coração, fazendo aqui, dando o meu melhor, para que as pequenas palavras que eu trago aqui, elas possam chegar na tua vida e fazer uma grande diferença, sabe?
que no outro lado eu sempre imagino que você está sendo abraçado, você está sendo acolhido ali do outro lado com essa riqueza do amor, com a riqueza da paz, com a riqueza da alegria, juntamente com essa alegria da prosperidade em todas as áreas. Então, quando ele fala assim, que essa semente ela é poderosa na terra, que essa semente ela vai ser para abençoar as gerações futuras, está falando dos descendentes da tua casa, está falando do teu legado, está falando da tua história que você está deixando aqui. A história que eu e você estamos deixando aqui, qual é? É uma história de paz, de alegria, de esperança, de amor, de fé, de contentamento. Qual que é o nosso legado que nós estamos deixando? Com que eu e você estamos abençoando a vida do próximo? Nós temos ativado o que sobre essa dimensão chamada Terra? Eu tenho ativado luz e a vontade de Deus, porque ela é boa, santa, perfeita e agradável. E se para essa tarde você não sabe o que vocês têm deixado de legado para essa dimensão, para os teus, deixa a luz, envia a luz do Cristo. Aprenda a trabalhar as luzes, né? Eu sempre falo para os meus mentorados, trabalhe com as luzes, aprenda a conhecer cada uma das luzes, cada vertente que cada uma dessas luzes tem, porque foi através da luz que eu e você fomos criados. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência da luz criativa, né? Da luz que traz a existência, aí nós passamos a viver em prosperidade e em riqueza. E dentro da nossa casa não há mais falta de nada. E nós deixamos um legado para os nossos. Esse salmo, ele diz assim em seguida: o justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Esse justo é quem trabalha com a justiça. Sabe, ser uma pessoa justa, eu dou, né? E eu recebo, é a troca. Então, assim, toda vez que esse justo ele oferta, toda vez que esse justo dá alguma coisa, eu não sei que palavra se encaixa melhor para você me entender, mas assim, toda vez que eu vou lançar algo na vida de alguém, seja uma roupa, um calçado, uma cesta básica, um valor em dinheiro, não importa, o que acontece? Ele dá com amor, ele é luz, porque muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos ver o mundo, supostamente dito, em trevas, mas ele olha para aquela situação e ele encontra uma oportunidade. A partir daqui, agora vamos falar de dinheiro. Todas as vezes que se manifesta o chamado caos, quem acende a sua luz encontra uma maneira de enriquecer com justiça, sendo justo. Tudo aquilo que alguém que teme a Deus e segue os seus mandamentos, ele vai fazer tudo dentro de um equilíbrio alinhado com Deus. A luz criativa vai descer para ele, vai se estabelecer, vai se revelar, e a partir dessa luz, então, ele começa a criar, alinhado com o Criador, alinhado com o Pai das luzes, alinhado com os luzeiros. Por isso que eu sempre digo, eu e você somos luz. Então, o que ele acontece? Ele vê, né? Muitas pessoas, quando vê o caos, vê as supostas trevas que a gente diz, elas se entrelaçam nas trevas e são arrastados juntos com elas. Agora, quem teme, quem segue os mandamentos, quem tem prazer em servir, e esse servir não é na questão do serviço, esse servir quer dizer cumprir sua missão. Quem tem prazer em cumprir sua missão, acende a sua luz no meio do caos, no meio das trevas, e faz o quê? Dissipa, ele encontra uma maneira
de trazer luz para os que estão ao seu redor, sim, mas para se iluminar. Primeiramente eu tenho que me iluminar. No meio do caos, no meio de uma escuridão, não adianta você acender luz para os outros e você permanecer na escuridão. Então você acende a luz para você, você acende a tua luz. Agora você acendeu a tua luz, tua centelha de vida, né? Você se acendeu, você observa aquela situação. E no meio dessa situação, aqui entra a chave da riqueza. Você recebe, né, essa luz criativa para você fazer algo em meio àquilo, para que você possa agir com piedade, misericórdia e justiça. Isso está alinhado a um equilíbrio. Então, assim, o homem bom, ele se compadece, ele empresta, ele dispõe das coisas com juízo. Quantas vezes, né? Olha só, ele se compadece, ele empresta e dispõe das coisas com juízo. Você não vai sair emprestando do seu dinheiro para qualquer um. Você não vai sair também gastando o seu dinheiro de forma dissoluta. Você vai ter juízo. Ou seja, para mim dar algo para alguém, eu tenho que ter. Não tem como dar aquilo que eu não tenho. Então, quando eu passo a ter, então eu começo a dar, né? Então, eu tenho luz, eu vou distribuir luz. Eu tenho sabedoria, eu vou distribuir sabedoria. Eu tenho paz, eu vou distribuir paz. Eu tenho amor, eu vou distribuir amor. Eu tenho dinheiro, eu vou distribuir dinheiro. Eu tenho roupas e calçados, eu vou distribuir. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. E eu tenho que dar tudo isso com o quê? Com juízo. O juízo está ligado com a questão de justiça. Muitas vezes nós nos entrelaçamos em situações dificultosas porque nós não temos juízos, porque nós queremos ser juiz da situação que o outro está vivendo. Muitas vezes a situação que o outro está vivendo está o quê? Justamente na semente. Na semente que era para ser poderosa. Mas por que essa semente não foi poderosa? O que aconteceu aqui? Sabe? Dá a suposta analisada, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não teme o Senhor, não tem prazer nos seus mandamentos, pensa dissolutamente, pensa uma coisa, faz outra, não tem foco. Quando ela pega uma certa quantia, vamos supor em dinheiro, ela vai gastando de qualquer jeito. Ela não honra os princípios da sua casa, não honra os princípios da sua família, não honra as coisas principais. Então, assim, a pessoa tá lá, passando fome, passando necessidade, né, passando situações difíceis. A minha pergunta é, no que essa pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo, o que ela está vibrando para ter estabelecido essa frequência? Quando eu falo isso, eu falo com propriedade. O que é com propriedade? Eu já estive nessa situação. Por quê? Colocado dentro de nós um pensamento e um sentimento desalinhado da vontade de Deus, nós não vamos gerar o cosmos, nós vamos gerar o caos. Então, o que nós precisamos? É alinhar esses pensamentos, é alinhar esses sentimentos. A partir daqui, eu tenho uma semente. Então, eu tenho uma semente poderosa, eu tenho uma semente para colocar num solo fértil, numa terra fértil, porque agora eu já limpei os meus pensamentos, eu já limpei os meus sentimentos. E aí, o que eu vou fazer? Shalom, shalom, minha apóstola querida. Gente, tive que cortar porque é com grande alegria aqui. Apóstola Dalva, né? Tá aqui me prestigiando. Minha mãezona espiritual, tá? Um beijo no teu coração. Gratidão, apóstola. Então, esse sentimento que eu tenho, esse pensamento que eu tenho, vai gerar o quê? Vai gerar a minha semente. E aí, o que solo que eu vou largar essa semente? Dentro de um solo que está vibrando em alto, vibrando em luz, vibrando nas coisas do alto.
A partir do momento que eu faço essa semeadura com consciência, então eu tenho o que? Uma colheita. E essa colheita, o que? Essa colheita ela é poderosa. Essa colheita vem aonde? Aonde eu vou enricar, vai seguir bênçãos dentro do meu lar, dentro da minha casa, na minha família. Vai seguir bênção aos que estão ao meu redor. Então, aqui está a questão do entender do temor e os mandamentos. Esse temor é ter essa sabedoria de entender que se a vontade de Deus é boa, santa, perfeita e agradável, a partir do momento que eu me alinho com ela, eu passo a colher, né, desses frutos também. Agora, quando eu estou com a minha mente desalinhada, com os meus pensamentos desalinhados, como outrora isso acontecia comigo, da vez eu trazer para o meu campo aquilo que eu desejava, uma vida melhor, eu desejava esta riqueza, eu desejava essa paz. Mas o problema é que os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles não andavam junto. Eu pensava uma coisa, mas eu sentia outra. Então, a partir do momento que eu penso algo bom, mas eu tenho um sentimento fora daquilo que eu estou pensando, eu vou fazer o quê? Eu vou estabelecer uma vibração diferente daquilo que eu queria. Então, eu quero algo. Para mim querer esse algo, então eu tenho que entender, receber uma luz criativa e agora eu quero algo. Dentro dessa luz criativa, eu vou trabalhar para que esse campo se expanda, para que eu alcance, para que eu magnetize, para que eu traga para o meu campo literalmente aquilo que eu pensei. Então, eu cuido dos meus sentimentos a partir do momento que eu tenho essa semente. Agora eu olho para esta semente, eu analiso a semente, eu vou encontrar o tempo oportuno de semear esta semente. Enquanto isso, eu vou o quê? Cultivando os bons pensamentos. Eu já vou enxergando essa semente dando seus frutos. Eu já vou enxergar essa semente me trazendo retornos espirituais, né? Então, eu vou pegar esta minha semente, vou encontrar o solo apropriado, né? Dentro do meu sentimento, vou vibrar em alta luz, né? Vou acender a minha luz, né? Eu sempre falo assim, vamos elevando a nossa consciência. Dentro desse campo de luz, né? Não há sombra de dúvidas, né? E aí o que eu faço? Agora eu faço aquele plantio e continuo alimentando com os bons pensamentos, estabelecendo uma nova vibração sobre esta semente. Agora, estabelecendo sobre esta semente uma nova vibração, agora eu vou estabelecer uma frequência, ou seja, aquilo que eu dou, eu recebo, e aquilo que eu recebo, eu dou. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Aqui eu volto a dizer isso. Então, que você possa emanar paz, alegria, amor, prosperidade em todas as áreas, dentro do quê? Dentro da prática da justiça. Ser o justo. Justo quer dizer ter a consciência de dar conforme você recebe, sim, mas ter a consciência de que justo, juízo, justiça. Muitas pessoas, quando nós trabalhamos com a questão justiça, está colhendo desse fruto, vamos dizer, amargo. É por causa dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas vibrações. Então, estabeleceu uma frequência e está há muitos anos colhendo desse fruto amargo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me compadecer, como disse aqui no Salmo. De que maneira? Eu vou me compadecer trazendo um conhecimento. Nesta tarde, eu estou aqui trazendo um pouco do meu conhecimento. Então, eu me compadeci de que maneira? Não é muitas vezes se compadecendo em ir lá pagar as contas, ir lá e encher os celeiros, não. É trazer um conhecimento, trazer para as pessoas e dizer para elas, olha, a situação tal, nós vamos resolver momentaneamente.
Muitas vezes você encher o celeiro de alguém, pagar uma conta, é momentâneo. Porém, quando você traz a sabedoria para que essa pessoa saia desse ciclo que ela se encontra por algum período, ou talvez por anos, eu acredito que essa é a melhor forma de ajudar alguém. Não adianta alguém estar com fome na nossa frente, por exemplo, e nós querer oferecer nesse momento essa reflexão. Não, a pessoa está com fome, então nós vamos dar de comer. Mas a partir do momento que ela se alimenta, o que acontece? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer palavra de sabedoria. Aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele ficava ensinando. E ele também alimentava o povo. Ele não despedia aquela multidão que sempre estava com ele, vazia nem de palavra, de sabedoria e conhecimento, e nem de pão. Só que tem muitas pessoas que elas só querem o pão, assim como, aqueles que estavam com Jesus. Eles queriam o pão, eles queriam aquela alimentação momentânea. Mas para você que quer ser bem-aventurado e ter uma semente poderosa na terra, você tem que adquirir a sabedoria. E essa sabedoria, ela vem de Deus. Essa sabedoria, ela vem do alto. Então que nessa tarde, você esteja saciado do pão que vem do céu. Que esta palavra sacie você. Que nessa tarde, eu sempre falo, os anjos possam estar aí com você. Abrindo a sua mente, trazendo o entendimento de cada palavra que eu estou trazendo aqui nessa live. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que você pega a sabedoria, a sabedoria, vamos dizer que é a semente. Você tem a sabedoria, agora você tem a sabedoria, que é os teus sentimentos. Agora você tem a sabedoria, que é o quê? As tuas vibrações. E dentro dessa sabedoria toda, nós vamos criar, nós vamos ser co-criadores da nossa realidade. Nós vamos trabalhar com a justiça, nós vamos ter sabedoria de que forma abençoar, como nós vamos ser abençoador da vida do próximo, como nós vamos abençoar a nossa vida. Então nós temos que ter sabedoria. Quando esse salmo ele fala desse louvor a Deus, eu creio que é um nível de sabedoria. Quando nós alcançamos um nível de sabedoria que vem do trono, nós louvamos a Deus em meio a qualquer situação. Em meio, como diz esse salmo, em meio às trevas nós vamos louvar o Senhor, porque a luz dele vai resplandecer. Que nessa tarde você possa louvar ao Senhor, porque a luz dele vai resplandecer aí onde você está. Ali onde você está, nesse momento, a luz do Cristo, a partir do momento que você libera e começa a vibrar, no teu campo de luz, a partir do momento que você começa a ativar essa consciência de louvor, de adoração, de dizer ao Senhor como você tem dentro de ti a alegria, expressar para fora, trazer de dentro de você essa ativação. Isso eu digo assim, é sabedoria na adoração. É sabedoria. Saber adorar ao Senhor, Então, tá no meio das trevas, não se entrelaça nas trevas. Acenda a tua luz, começa a louvar ao Senhor, traz à consciência momentos bons, traz na tua consciência momentos que você estava vivendo, em outra maneira. Suponhamos que hoje você está vivendo uma situação, um cosmo que não é o caos e não é o cosmo. Então você vai lembrar do seguinte: quando eu estava vivendo no cosmo, quando eu estava vivendo bem, eu estava vibrando em quê? Eu estava pensando em quê? Eu estava sentindo o quê? Traga esses pensamentos para dentro do teu campo. Momentos que a tua alma, eu sempre falo que a tua alma, ela baixa a frequência. O que vai acontecer? Ela baixa a frequência, as trevas querem entrelaçar. Aí você se lembra, você ativa a sua luz e você sobe de volta. Aí você vai fazer o quê? Você não vai temer a rumores,
o teu coração vai ficar firme, porque você está confiando no Senhor. E aqueles que estão confiando no Senhor, que o coração está firmado no Senhor, ele não teme. Ele não teme a nada. Ele sabe que as situações elas são momentâneas. E o momento, essa situação momentânea, essa parte que eu acho linda. Esse momentâneo é o quê? O momento que eu decidi sair dessa vibração, dessa frequência, esse momentâneo passou. Então, se você está vibrando, né, de alguma forma oscilando as tuas emoções, está com a vibração baixa, lembra-se que ela é momentânea e que você tem a chave dentro de você para sair dessa situação. E como que você vai sair? Ativando o teu campo de luz, ativando a tua consciência, louvando ao Senhor, trazendo à memória os pensamentos, né, elevados, os sentimentos elevados, porque você está confiando no Senhor. Então, coração que está firmado, confiando no Senhor, pensamento alinhado, sentimentos, né, firmes, sentimentos positivos, frequência alta, traz para o teu campo o quê? Traz para o teu campo aquilo que o teu coração está desejando. Só que se você está com a frequência baixa e o teu coração está em outra vibração, o que vai acontecer? O que você vai trazer para você? Você vai trazer para você mais daquilo que você não quer. Então, se eu espalho amor, eu colho amor. Se eu espalho paz, eu colho paz. Se eu espalho alegria, colho alegria. Se eu espalho riquezas financeiramente falando, dinheiro, eu colho mais desse dinheiro. Porque o universo, ele tem para dar. E não é pouco. Ele tem para todos nós. É mais que suficiente, ele é, eu digo assim, ele é uma fonte inesgotável. Dinheiro, saúde, paz, alegria, gozo, felicidade, ele tem uma fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Você não precisa dar com conta-gotas, né? Eu sempre falo, vai abençoar, abençoa mesmo, entendeu? Vai fazer algo, faz mesmo, faz de coração, creia, tenha fé que você está conectado a uma fonte inesgotável. A partir do momento que nós criamos essa consciência de que Deus, o universo, ele é uma fonte inesgotável, e aí eu lembro da passagem bíblica que diz que nós somos semideuses. Então, assim como o Pai cria, eu também crio. Sim. É como se ele tivesse, ele é o grande eu sou. Tem momentos que eu não sei se eu estou dentro dele ou ele está dentro de mim. Ele é, vamos dizer assim, ele está dentro de mim, mas ao mesmo tempo ele está do lado de fora. Ele tudo contempla, ele tudo sabe. Nessa tarde ele sabe exatamente o que você está precisando. Nesta tarde ele sabe exatamente quais os pensamentos e os sentimentos que você está tendo. E muitas vezes a gente acredita que Deus ele vai nos responder no muito falar. Nós vamos aprender com o próprio Jesus que ele disse que ele tirava momentos de meditação. Meditação, meditar é ficar em silêncio. Não é no muito falar, porque quando nós às vezes muito falamos, nós só falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio daquilo que eu não quero, que eu não desejo, eu vou começar a falar daquilo. E eu vou trazer para o meu campo mais disso.
E o universo, ele nem sempre vai te responder, Deus, através das suas palavras. Ele responde mais sobre aquilo que você está ressoando, aquilo que você está sentindo. Então que nessa tarde você possa pensar, sentir e vibrar com sabedoria, para que você possa ver, né? Eu digo assim, ver, quando fala aqui, ó, o ímpio verá e se entristecerá, ele vai ficar triste. Por quê que ele vai ficar triste? Porque ele não vai compreender o que está acontecendo. Muitas vezes nós vamos ver um ímpio achando que é um pecador, e o pecador é quem está afastado, né, de Deus. Eu sempre falo assim, quem é o pecador está afastado de Deus, está afastado da verdade de Deus. E essa verdade de Deus é o quê? Boa, santa, perfeita e agradável. Então o quê? Esse ímpio, ele se entristece. Por quê? Porque ele vê os outros prosperando e não consegue entender o motivo daquela prosperidade. Porque ele está afastado da verdade, da verdadeira fonte. Então, eu estou conectado à fonte. Eu estou entrelaçado com o Pai. Eu estou vibrando na mesma vibração dele. Agora o ímpio, né? Eu digo assim, ele está triste por quê? Porque ele não consegue se encontrar. E muitas vezes a gente usa o termo ímpio, o termo pecador, como se fosse Deus rejeitando. Deus não rejeita nada nem ninguém, tá? Eu sempre falo, quem tem que mudar, né, essa aceitação dentro de nós somos nós mesmos. O que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar que eu sou um ser divino, eu sou um ser de luz, eu estou aqui em missão, eu tenho uma missão para fazer aqui, eu tenho um legado para deixar aqui, eu tenho uma herança, como disse esse salmo, tem nos descrevido. Então, eu me alinho com a minha missão, eu me alinho com o meu chamado, e agora o que eu faço? A partir de agora, então eu começo a viver algo novo. Enquanto as pessoas não alinham, enquanto os outros seres não alinham esses pensamentos e esses sentimentos, eles vão se encontrar no chamado pecador ou ímpio, é por causa disso, porque os seus pensamentos e os seus sentimentos, eles não estão alinhados. Então, nessa tarde, que ao ouvir essa live, ou durante a noite, ou amanhã, o momento que você ouvir, eu quero que você seja ativado por essa sabedoria de entendimento, de que nós não estamos vivendo longe de um Deus, nós estamos muito próximo de um Deus. A diferença é o que eu penso em relação a Ele, o que eu sinto em relação a Ele. Olha que diferença. Muitas vezes, por muitos anos, eu fui ensinada, eu falo assim, doutrinada e ensinada, de um Deus que castiga, né? De um Deus que, se eu não andar conforme alguns ditos, ele me joga fora. Aí eu digo para você, e o chamado livre-arbítrio que ele deixou para nós? Fica onde? Nós somos livres para escolher, mas nós também vamos ser livres para acolher. Então, se eu escolho, né, temer ao Senhor, se eu escolho os seus mandamentos, ter prazer nele, se eu escolho meditar, se eu escolho me alinhar com a vontade dele, eu tenho um tipo de colheita. Eu tenho uma herança que eu vou deixar poderosa na terra. Agora, se eu quero criar um mundo paralelo a ele, eu posso? Posso. Posso criar. Eu sou criadora. Então, eu crio um mundo paralelo a ele. Será que eu vou deixar na terra uma semente poderosa? Será que a minha geração, a minha descendência será uma descendência abençoada?
E isso está relacionado aos nossos pensamentos, sentimentos e vibração. Se aquilo que você está frequenciando, aquilo que você está vivendo hoje, não te agrada, aquilo que você está frequenciando hoje, as pessoas, as situações que você está vivendo, seja ela no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, não está te agradando, eu te convido para refletir sobre as suas atitudes no sentido de pensamento, sentimento e vibração. Você está alinhado à tua missão? Você está alinhado ao teu chamado? Porque muitas vezes as coisas, elas dão supostamente errado, a gente fala. Mas é porque elas não estão bem ajustadas, bem alinhadas com a nossa missão. Eu vou usar assim, lugares ou pessoas que elas estão com uma frequência muito diferente da tua. E da vez elas subirem com você na frequência da luz, elas querem te arrastar para baixo. Então aqui que entra a questão da bem-aventurança e da questão do temor. Vem aqui a questão de ter prazer em ouvir o que o Pai tem. E como que eu ouço isso? Na meditação, no silêncio. Não é no muito falar, não. É nessa sabedoria de quê? De aquietar o meu coração. De deixar ele firmado em Cristo. De deixar o quê? Deixar aqueles pensamentos e sentimentos que não condiz com Deus, que não condiz com o teu Criador. Você é uma potência aqui na Terra, mas você tem que ser uma potência de luz. Você tem que ser uma potência, você é uma potência de sabedoria. E em que você tem usado essa sabedoria? Em projetos e em planos poderosos que vai te trazer paz futuramente? Você vai deixar um legado que traz paz para os seus descendentes? Que você pode deitar no seu travesseiro e dormir, porque você dorme em paz, porque você distribuiu paz, amor, alegria. E você sabe que a tua descendência, ela vai colher daquilo que você está plantando. Porque os nossos filhos, ou os nossos enteados, enfim, quem está na nossa volta, os nossos sobrinhos, eles vão fazer exatamente aquilo que eu e você estamos fazendo. Eles vão ter pensamentos e sentimentos e atitudes igual que você e eu estamos tendo. Nessa tarde, qual é os pensamentos, sentimentos, vibrações, quais são as atitudes que os seus descendentes vão ter? Para você refletir, para você comentar, para você pensar. Aquilo que você está fazendo, que os teus estão contemplando você fazer. Eles estão alinhados com a vontade do Senhor? Tem paz? Tem alegria? Tem contentamento? Porque aqueles que nos assistem, eles não vão praticar aquilo que nós falamos, eles vão praticar aquilo que eles veem nós fazendo. E te provo isso, se você tem filho, você vai ver que muitas vezes você fala com eles e eles não ouvem, né? Mas aquilo que a gente faz, eles vão lá e repetem exatamente igual. Sabe qual é o meu convite nessa tarde para você? Comece a imitar o teu pai. Aleluia. Comece a imitar o teu Criador.
Comece a imitar. Se você passar a imitar o teu Pai, o teu Criador, pensa que ser que você será. Não tem energia, não tem treva que te segura. A partir do momento que você olhar e dizer, eu vou imitar o meu Pai, o meu Criador, aquilo que Cristo fez, eu vou fazer. E eu não estou falando no quesito cruz, tá? Porque muitas pessoas pegam e distorcem aqui, dizendo, pegue sua cruz e segue-me. Sim, é segue-me mesmo. Mas não é para ficar na cruz não, tá, gente? Esse segue-me é o quê? Jesus pegou, foi para a cruz, mas ele ficou lá para sempre? Não, gente. Ele foi se assentar junto ao Pai. O convite nessa tarde é senta-se junto ao Pai. Te senta junto ao teu Pai. Vem banquetear, vem cear junto com o teu Pai. Ao contrário, tudo aquilo que é ao contrário disso, saia disso, fuja. Por quê? Muitas vezes nós procuramos o inimigo do lado de fora, mas ele está dentro de nós. Muitas vezes é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Energias velhas condensadas, então nós temos que liberar. A partir do momento que nós vamos liberando isso sai de dentro de nós, aí vem eu digo assim, vem o rio de Deus, né? Ele lava o nosso ser, ele descontamina o nosso ser a partir do momento que nós nos permitimos. E aí depois o que acontece? Eu falo que essa é a crucificação, quer dizer, deixar o ego para trás. Deixamos o ego para trás, deixamos para trás as coisas velhas e prosseguimos para o alvo que é Cristo. E esse alvo é o que? É nos assentarmos junto com Ele. E esse assentar junto com Ele não é depois que nós morremos também, porque muitos lugares pregam que nós vamos nos assentar somente com Ele quando nós morrer. Não, é para nós viver as realidades do reino dos céus aqui na terra. É trazer as realidades do céu aqui para a terra. Então nesse salmo ele está falando o quê? De semente poderosa. E essa semente poderosa é o quê? Trazer as realidades do céu para a terra, onde nós comemos o melhor dessa terra. Nesta tarde maravilhosa que o Pai preparou para nós, que você possa meditar com o coração nesse salmo, que você possa meditar de uma maneira diferente, que a partir do momento que você for falar com o teu Criador, com o teu Pai, você possa se assentar junto a Ele, com o coração leve, com o coração limpo, com os pensamentos alinhados, e aqui com a sabedoria, você começar a proclamar, a profetizar a tua nova realidade. Uma realidade alinhada com o reino. Uma realidade onde de nada nós temos falta. Porque nele há todas as coisas em abundância. Então, nesta tarde, que esta rica palavra, que esta rica semente venha empoderar os teus dias. Que esta palavra chegue a você como palavra de sabedoria. Que os anjos do Senhor possam estar aí ativando sabedoria na tua vida. Para você agir com consciência. Para você agir com os teus pensamentos, os teus sentimentos alinhados. Para você poder deixar o teu legado. Deixar aqui a tua marca de sabedoria. Deixar aqui para as gerações futuras um descortinar da mente. Um entendimento. Porque a sabedoria, eu vou e volto de qualquer lugar com sabedoria. Eu permaneço em qualquer lugar e saio de qualquer lugar com sabedoria. Que nessa tarde a sabedoria
uma vez mais te alcance. Dentro dessa sabedoria, você vai ter as riquezas que você está precisando. Dentro dessa sabedoria, há uma semente poderosa que você vai encontrar e você vai semear em solo fértil e você vai passar a colher daquilo que você deseja. Então, que nesta tarde os seus desejos, o teu querer esteja alinhado, que os teus pensamentos, os teus sentimentos estejam alinhados e que você magnetize, você traga para o teu campo com fé tudo aquilo que os céus já têm preparado para a tua vida. Então, nesta tarde, eu deixo essa pequena reflexão, eu deixo essas pequenas palavras dentro de um salmo maravilhoso. Pegue os salmos e torne deles louvor. Por mais que tenha salmos que a gente percebe a vibração ainda ali, né? Mas oscilando, a vibração oscilando, eu vou usar essa palavra. Mas se você pegar e meditar nas palavras que você vê que ressoa, tem palavras que elas ressoam dentro de você, são palavras de luz, você vai ver que nós não temos inimigos. Você vai ver que não tem ranger de dente, não tem consumidor, que essas coisas elas não perecem. No nosso campo elas vão ser dissipadas, elas vão perecendo, porque nós vamos nos acendendo em luz. Então que você entenda que louvor e adoração permanente, de dentro para fora, com os teus pensamentos alinhados, os sentimentos alinhados, você vai estabelecer uma nova frequência, você vai entender o que é esse temor ao Senhor, você vai entender o que é esses mandamentos do Senhor, você vai entender o que é esta semente poderosa sobre a terra, você vai entender o que é deixar um legado para a sua descendência, você vai entender como acender a sua centelha de luz mesmo em meio às trevas, você vai aprender como usar dessa sabedoria para você, eu digo assim, ser auxiliador daqueles que ainda não entenderam o processo da vida nessa dimensão. E deixo aqui um convite também para o teu coração. Venha fazer parte, né? Venha fazer parte do Despertar das Águias, venha despertar tua consciência conosco, venha estar participando, venha entrar na nossa sala, andar um pouquinho mais perto conosco. Nós temos aí Despertar 1, 2 e 3, né? Temos aí os nossos encontros semanais. Nós temos aqui lives na semana pelo canal do YouTube de forma gratuita. E temos o nosso grupo onde nós interagimos ali com palavras e com mensagem de forma gratuita também. E temos os outros grupos, né? Que é uma contribuição simbólica mensal, né? Que você vai estar ativando, conhecendo, expandindo o teu campo espiritual. Então eu deixo esse convite para você, deixo esta palavra, desejo sabedoria para você e gratidão por cada um que esteve aqui. Que o Pai venha abençoar e recompensar os momentos que você tirou para estar aqui comigo. Uma excelente tarde ou final de tarde, uma noite excelente. Tenha sonhos proféticos, receba nos teus sonhos a sabedoria e que o dia de amanhã você já passe a colher das novas sementes que você começar a plantar. Então, novos pensamentos, novos sentimentos, semente de sabedoria e prosperidade, semente de poderosa na terra, semente que você vai lançar e vai frutificar. Um beijo no teu coração,
Nos vemos em outra live. Ficam todos bem. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar.